Fala galera, tudo bem com vocês? Estudando com o professor Tigman, hoje abordando um tema muito bacana, muito interessante, que eu tenho certeza que você já se perguntou. Fazer mais rápido as repetições ou fazer mais lento? O que é melhor pensando em hipertrofia? Eu já falei sobre esses resultados pensando nos ganhos de força. Uma meta-análise lá mais antiga, agora saiu uma meta-análise 2025 falando sobre a velocidade de contração. Separado concêntrico e excêntrico, mostrando resultados muito interessantes. E eu tenho certeza que você, profissional de educação física, já sabe a resposta. Você certamente leu o artigo, você certamente já viu outros vídeos, você leu alguma coisa sobre o assunto. Tenho certeza. Agora, se você não fez isso, é aqui que tu vai encontrar a informação. Vem comigo. Olha só, deixa eu te trazer a minha tela aqui, bonitinha. Aí ela, um artigo bem importante, tá? Um artigo mostrando sobre a velocidade de contração, a velocidade de realização do exercício, pensando em hipertrofia, com meta-análise 2025, muito atualizada, e mais um detalhe muito importante aqui. Nosso amigo Brett Schwenenfeld está aqui junto como orientador desse trabalho, tá bom? As variáveis de treinamento de força são muitas, né? E isso pode influenciar ou não nos ganhos de hipertrofia muscular, né? Eu tenho o meu curso aí disponível para ti, falando tudo sobre hipertrofia, certamente você já viu falar sobre isso, mas para você que ainda não comprou o curso, tá aí a opção aí. O tempo de repetição é a duração que você leva para fazer a fase concêntrica e a excêntrica, né? Tempo de contração, ritmo de execução, velocidade de execução, vários termos se usa para a mesma coisa. E as evidências que nós temos até então sempre foram um pouco contraditórias quanto a isso, né? Até que ponto isso impacta ou não no crescimento muscular. Então, o objetivo aqui dessa meta-análise é avaliar os efeitos independentes dos tempos concêntrico e excêntrico na hipertrofia. Vamos ver o que acontece. Mas eu não posso esquecer, né, gente? Estamos num mês laranja e roxo, fevereiro, de conscientização sobre várias doenças. O meu último vídeo falando sobre doença de Alzheimer aí teve pouquíssimas visualizações. Sabe que eu fico bem preocupado pensando assim, poxa, que pessoalzinho que vai sofrer na mão do profissional de educação física, né? Porque galera não estuda o negócio, não entende minimamente. Mas tudo bem, estamos lá fazendo a nossa parte. Eu espero que você que tem aí um pai e uma mãe com um problema e tiver que resolver o problema, quem sabe você acessa o canal e descobre um pouquinho mais sobre o assunto. Mas aqui eu quero falar um pouquinho sobre a fibromialgia, né? Uma doença complicadíssima, né? Muito complicado. Já conheci pessoas que possuem a fibromialgia, que têm o problema. E assim, gente, o que é importante saber? Atividade física, né, é fundamental para essas pessoas. Por mais que sinta dor, por mais que os músculos clamem por um repouso, né, as evidências mostram que exercícios aeróbicos leves e moderados, assim como uma progressão gradativa, né, fazendo exercício regularmente, pode melhorar o controle da dor, né, pode fazer com que essa dor minimize um pouco, pelo menos. Além disso, a parte comportamental é fundamental. Né? Adotar estratégias que você possa se controlar, se autorregular, né? O ritmo diário não muito forte, né? Que você possa controlar o seu ritmo, cuidando com o estresse, manejando tudo, principalmente cuidando para não fazer um exercício muito intenso, para te dar uma fadiga muito grande. Então, isso depende muito do nosso jeito de ser. Então, para quem passa por isso, quem está com isso, tem que tomar cuidado quanto a isso. E uma coisa muito importante, né, gente? Fiquem atentos, né? Existe hoje uma legislação já, embora a gente não contemple tudo e ainda seja fraca, existe a legislação, a Lei 14.705, né? Traz várias diretrizes sobre como as pessoas têm os seus direitos, né, em relação a isso, tá bom? Então fica aí minha dica, aí, meu carinho às pessoas com a fibromialgia. Vamos lá, então. Esse estudo foi feito como, né? Uma meta-análise usando o Prisma, né? Com o registro previamente feito. As bases de dados são as que a gente comumente utiliza e foram utilizados ensaios clínicos randomizados e controlando as demais variáveis, né? A qualidade metodológica foi avaliada por um protocolo específico, com 20 critérios, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. São adultos saudáveis, 18 anos ou mais, qualquer nível de experiência, estudos com pelo menos 4 semanas de duração, com pelo menos 2 sessões semanais, e importante, né, que tenha sido controlado, né, de forma isolada, estudos que tenham comparado
de uma velocidade com outra velocidade, onde o objetivo era esse, não estudos que isto e mais a carga e mais não sei o que. Então é importante que se entenda. Avaliações feitas por várias estratégias, inclusive o ultrassom, né, que nem sempre é a estratégia mais recomendada, mas que se usa de forma bastante consistente, e que tenha feito o controle de volume e carga entre as condições, né, que possam ser equiparadas e somente a velocidade ter sido manejada, ok? Os estudos tiveram a seguinte característica: foram 14 estudos incluídos aqui, com 278 participantes, a maioria homens, né, poucas mulheres, né, e maioria ainda jovens, com 23 anos. Então a gente não pode extrapolar isso para outras populações de forma tão clara assim, embora se acredite que sim, né? As intervenções duraram 8 semanas e meia, né? 2, 4 sessões, né? E cada, na média, né, os estudos fizeram 4,4 séries por músculo por sessão. Então um volumezinho interessante, muito corriqueiro, né, utilizado de forma geral. Bem, os tempos investigados, né? O excêntrico variou de 0,25 a 4 segundos e meio, né? E onde o rápido foi aproximadamente de 1 segundo e o lento 3,5, só para ter uma ideia onde a maioria dos estudos se concentrou. No concêntrico variou de meio a 4,5 também, onde o rápido oscilou aí de 0,73 e o lento 3,2. Então imagine, né, um tempo de contração aí de 1 segundo como considerado rápido e de 3 segundos considerado como lento, só para você ter uma ideia. Alguns estudos fizeram com mais, alguns com menos, então todos ficaram ali no máximo em 4 segundos e meio. Ou seja, resultados com mais do que 4 segundos e meio por fase não foram investigados. E todos os estudos não tiveram pausas isométricas, né? Você botar uma isometria no meio das duas contrações. Então, são estudos puramente concêntrico e excêntrico. Antes de nós ir para os resultados, te liga aí, né, gente? Eu já falo sobre isso lá, o que é melhor para força no mais rápido ou mais lento. Muito bacana. Eu falo sobre velocidade de execução no treinamento de potência para idosos, se faz sentido ou não. Eu fiz o meu doutorado em cima dessa treta aqui e os resultados foram bem interessantes. E eu não posso te recomendar uma live que foi muito bacana, meu colega João Moura. Falamos um monte sobre técnica de execução. Então acessa a aba ao vivo ou a aba podcast lá no YouTube. Todas as lives lá estão gravadas, tem muita coisa bacana para tu aprender lá, tá bom? Vamos continuar? Vamos ver o resultado então? Olha só, qualidade dos estudos, né? A nota ficou em 13,4 de 20, 13 estudantes com boa qualidade, 10 moderada e 1 com baixa. Então, assim, nós ainda não temos um desenho metodológico tão apurado assim, mas não teve, assim, nenhum viés, assim, dizer, olha, um problema muito sério. Então, estamos aí caminhando por uma consistência razoável, aí dá para confiar no resultado apresentado. Intragrupos, dentro de cada grupo, né? Tanto só o concêntrico como só o excêntrico promoveram hipertrofia. Nenhuma novidade. Os tempos rápidos, o efeito foi de 0,43, o lento foi de 0,34 e foi uma magnitude moderada, né? Então, teve resultado, né? No rápido e no lento, com um efeito considerado moderado e independente do tempo. Então, tanto o rápido como o lento mostrou resultado, mas fazer um pouco mais rápido, um pouco mais lento, não mostrou diferença nenhuma. Quando a gente vai na comparação direta entre os tempos, né? Quando a gente bota a diferença combinada, o efeito foi de 0,09, né? Enquanto que assim teve uma leve tendência a ser melhor nos tempos rápidos, né? Mas, gente, um efeito pequeno. Então, não dá para dizer, né? A gente vai ver aqui, ó, por favor, ele está beliscando o centro aqui, ou mostrando que não houve diferença significativa, né? De forma geral, o efeito foi muito pequeno, não dá para dizer que uma velocidade foi melhor do que outra. Quando a gente faz uma subanálise por tipo de contração, o excêntrico teve um efeito de 0,06, o concêntrico 0,014, as diferenças foram triviais, ou praticamente nada, né? E a maior incerteza esteve nos dados concêntricos, sem vantagem consistente para os tempos lentos. Então, o tipo de contração, também a velocidade não interferiu. Fazer mais lento na excêntrica não é uma estratégia que vai aumentar a massa muscular. Quando a gente fala sobre região corporal, membro superior, o resultado foi 0,14, inferior 0,03, né? Sem diferença entre as regiões, então esse comportamento
ele é semelhante nos grupos musculares superiores e inferiores, com falha e sem falha 0,21, com falha 0,11, também respostas muito baixas. Então, ter a falha concêntrica ou não, não impacta, né? Fazer lento com falha, fazer lento sem falha, o resultado foi muito semelhante, né? E aí, quando a gente vai para as conclusões e aplicações práticas, que eu acho que é o que tu quer saber, né? Você vai ver o quê? Os tempos entre 0,25 e 4 segundos e meio para cada fase funciona para hipertrofia. Essa é a primeira coisa que é importante, tá? Outra coisa, não tem superioridade entre se fazer com 3 segundos, com 1 segundo, com meio segundo, não tem diferença. Você tem resultados semelhantes. Volume e a proximidade da falha devem ser priorizados na prescrição. Eu tenho um vídeo aqui muito bacana que eu fiz a promoção do meu curso, que é falando sobre o volume de séries, o segredo da hipertrofia. Assiste lá, entra lá que vale a pena tu conferir. O tempo pode ser ajustado não pela decisão da hipertrofia, então, pelo conforto do cliente, pela segurança, né? Alguns fazendo mais rápido, às vezes se atrapalham, podem se machucar. Num trabalho de reabilitação, o cuidado tem que ser maior. Então, o critério para usar a velocidade não passa pela hipertrofia, ele passa por outras coisas, como conforto, segurança e reabilitação. Tá? E pode ser usado estrategicamente para avaliar o estímulo e controlar o estresse. Então, conforme o teu cliente preferir, quando vê não é uma estratégia legal, aí por aí que a coisa vai. Tá bom? Gente, lembrando, tá? Eu presto uma consultoria científica em atividade física, saúde e ciência. Tu quer validar o teu conteúdo, tu quer saber se é verdade ou não, você que é da imprensa, você que tem um canal, não sabe se está falando a coisa certa ou não, me contata aí, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Tá bom? Gente, era isso, espero que tenha gostado, um artiguinho caprichado para ti. Vamos lá, tamo junto.